Então, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre algumas as estratégias que a gente mais utiliza aqui na sala e os pontos de entrada, tá? Dessas estratégias. Porque muita gente ainda tem uma certa dificuldade, né, de ver. Às vezes eu falo uma correção para MED 9, um PC de venda, um 9.1. Onde seriam essas entradas? Onde seria o gatilho dessas entradas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse gatilho que eu acho realmente importante, sim, tá? Então, começando aí com as famosas correções para as médias, né? Ou seja, quando o mercado está corrigindo para a média, significa que ele está fazendo uma movimentação contra uma tendência inicial, tá? Ou seja, existe uma tendência de baixa onde o mercado está fazendo um repique, certo? E aí você identifica uma correção para a média. Nesse caso aqui, até mesmo no milho aqui, dá para utilizar bem, né? Quando a gente fala que tem uma correção para a média de 9, seria se o ativo testasse a média 9 e não ganhasse a média 9, né? Eu não vou entrar no mérito de como é criada a estratégia, e sim o gatilho de entrada, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então aqui, nesse cenário do milho, ele fez uma correção para a média de 21 períodos, tá? Não foi uma correção para a média 9, porque ele joga a média 9 para cima e não joga a média 9 para baixo, nem para caracterizar o 9.4. Mas ele testa 21 e deixa um candle vendedor. Então aqui seria o quê? Um PC de venda. Então correção para a média de 21. Onde é o gatilho de entrada dessa operação? É sempre 1 centavo abaixo do candle, do fechamento desse candle. Se o fechamento desse candle foi aqui na faixa de... Na faixa não, né? Exatamente 83 e 87... Então a venda dessa operação de PC começa em 83, 86. Ou seja, o mercado começa a trabalhar no 83, 86, você pode vender essa entrada aqui. Tá? Você vende, né? Faz uma entrada de venda um tick abaixo do candle gatilho, que seria o candle que testou a média de 21 períodos. O stop dessa operação é sempre no topo do movimento. Ou seja, onde é que está o topo? Aqui. Foi exatamente o candle da 21, que tocou na 21. Mas poderia ter um pavio aqui maior desse candle verde, um paviozinho verde aqui, ó, maior. Se fosse um pavio maior aqui, o stop ficaria aqui em cima, tá? É na máxima do movimento e não na máxima do candle que testou a 21. Então aqui no caso tem uma venda nessa região e o stop ficaria alguns centavos acima da máxima, tá? Ou seja, colocaria o stop mais ou menos aqui. O stop ficaria nessa faixa aqui de 84,36. Tá? E a máxima foi 84,32. Então, né, bota uns 5 centavos acima, 84,37. Então, o stop ficaria em 84,37 e a entrada 83,80 e vamos ver a mínima de novo aqui, 87. Então, 83,86, um tique abaixo. A mesma coisa acontece quando o mercado corrige para a média 9. Vou tentar pegar uma correção para a média 9 aqui, ó. Então, temos uma correção para a média 9, ó. Mercado trabalha queda, corrige para a média 9, ó. Esse aqui não ganhou a média 9, então é uma correção para a média 9, tá? E aí o que acontece? Nesse momento aqui eu falo, ó, correção para MM9. E aí você fala, pô, beleza, onde é que eu entro? Mesma coisa com a correção para a média 21. No rompimento da mínima do candle anterior, ou seja, nesse candle gatilho, que eu estou falando que tem correção para a média 9, você vai ter aqui a mínima em 86 e 87, ou 88, 88,67. Ou seja, sua entrada é 88,66, um tique abaixo, tá? Então seria nessa perda dessa mínima aqui. Por isso que eu coloco às vezes um centavinho acima para a gente receber o alerta. Mas é 86 e 88 e 66 a ativação dessa venda, tá? Beleza? Seria exatamente aqui. E o stop é sempre na máxima do movimento. O mercado estava em tendência de baixa, fez um teste na 9 e começou a cair. A máxima do movimento é aqui em 88,91. O que eu vou fazer? 88,95. Tá? Seria meu stopzinho. Então é uma venda com stop, né, nessa região de preço. Tá? Sempre é essa leitura. O gatilho é a perda mínima do movimento. No caso da correção para a média 9, o ativo que testou a 9. Na 21, o ativo que testou a 21. Um tique abaixo, ou no caso das ações, né, 1 centavo abaixo da mínima do candle gatilho que a gente está falando, tá? Então esse seria a leitura de um movimento de correção para média, tanto de média de 21 quanto média de 9, tá? Tem algumas variações, 9.1 e 9.4, que eu coloco às vezes na planilha, que são operações que tem um detalhe, tá? Que eu vou falar em seguida. Mas antes eu vou aproveitar esse movimento aqui para mostrar também o gatilho do pivô, certo? Então, muitas vezes eu coloco pivô de baixo e pivô de alto no mercado, na planilha. O que acontece aqui? O mercado está numa tendência de baixa, corrige para 9,
Tá? E começa a trabalhar uma fraqueza. Aí ativou a correção para média 9. Você não pegou a correção para média 9. O mercado deixou um candle bonito de venda. E aí o que acontece? Nesse candle aqui, você consegue visualizar que existe uma possibilidade que ele vai perder o fundo anterior. Certo? Esse fundo criado sendo perdido caracteriza um pivô de baixa, renovação de mínimas, onde há uma tendência definida. Certo? Temos uma tendência definida de queda. E aí ele faz uma correção, respira para continuar a pressão de venda. A perda desse fundo criado é o pivô de baixa, ou seja, 1 centavo abaixo da mínima desse candle ativa o pivô. Ele não ativou nesse candle? Não. Ativou nesse candle? Não. Ativou nesse candle? Não. Ativou nesse candle? Sim. Né? Então ele perde a mínima desse todo esse movimento nesse candle aqui. Então a venda é exatamente na mínima desse candle. O stop fica onde? Aqui em cima, tá? Mesmo stop da correção para média 9. Nesse cenário aqui, você já poderia trabalhar uma administração de stop, tá? Gerenciamento do stop. Ou seja, o stop que estava aqui, quem estava vendido na correção para média 9, ele criou um topo mais baixo que o topo anterior, antes de renovar a mínima. Ou seja, é como se fosse aí uma micro correção para continuar a pressão, uma venda maior. Então, quem está vendido na correção para média 9, desce o stop para cá. E quem vendeu o pivô, pode trabalhar um stop aqui também, tá? Uma operação muito mais saudável, porque a relação risco-retorno melhora. Ou seja, qualquer puxadinha para baixo, você já faz sua parcial, traz seu preço médio para cá. Tá? E já não tem risco nessa operação. Beleza? Então, esse é o pivô de baixa, perda da mínima do fundo anterior, um tique. Pivô de alta, rompimento da máxima do que no anterior. Deixa eu ver se tem um pivô de alta aqui no milho. O milho vem caindo há meses já, né? Então tem que voltar para achar um pivô de alto saudável, tá? Ó, vamos ver um pivô de alta aqui no milho. Ó. Pivô de alta, ó. O mercado corrigiu para média. Você não quis pegar a correção para média, quer pegar um pivô, a confirmação. Então o que temos aqui? Rompimento dessa máxima. É o pivô de alta, stop aqui embaixo, no fundo do movimento. Certo? Ah, fez um novo pivô de alta. Stop é onde? No fundo do movimento. Onde é que é? Aqui. Tá? Esse fundinho. Mercado ativa, corrige, desenvolve, certo? Novo pivô de alta, stop aqui embaixo, desenvolveu. Ou seja, você vai trabalhar pivôs, rompimento de máximas saudáveis num ativo que tem tendência, tá? Beleza? Então esse aí é o pivô de alta, tá? Pivô de baixa, já expliquei também, é rompimento da máxima do topo anterior, fechou? Então falamos aqui já de correção para média, né, 9,21 e pivô de alta, pivô de baixa. Dando continuidade, eu vou trazer para vocês o 9.1 e o 9.4, tá? Que são operações que são também de correção para média 9, beleza? Um é contra uma tendência original e outro é a continuação do movimento, tá? Ou seja, o 9.1 é o seguinte: você tem aqui uma virada da média de 9, tá? É o 9.1, ou seja, o mercado está numa tendência de baixa. Você fala assim, ó, Mica, rompeu a média de 9 para cima, tá? Ele fechou acima da média de 9. Caracteriza um 9.1 de compra. Se romper essa máxima, você compra, tá? Ah, mas no dia seguinte ele jogou a média de 9 para baixo. Então já descaracteriza o 9.1 de compra. Já não tem 9.1 de compra. Precisa que a 9 vire de novo para cima e o candle seguinte rompa essa máxima para ser um 9.1 de compra, tá? Então aqui ele gerou um novo 9.1 de compra que foi rompido. Então você percebe que o 9.1 de compra é uma operação para 9 que não respeitou a 9, tá? E vira a 9 para cima e rompe sua máxima. Então é lógico que tem um risco maior porque é uma operação contra uma tendência principal, que é uma tendência de baixa nesse cenário, tá? Então 9.1 de compra, operação contra a tendência tem seu risco. Fechou? Estopou o índice aqui, tá, galera? Porque tá pausado aqui, não deu para ver. Então, 9.1 é esse cenário. Como é que a gente vai identificar a entrada de gatilho 9.1? 80 pontos de stop, tá? O mercado hoje é super volátil, tá? Evita, cara. Ficar muito exposto aí. Mas vamos lá. O 9.1, qual é o gatilho de entrada? É o rompimento da máxima desse candle. Um tique acima da máxima desse candle. O stop é onde? É na mínima do candle do 9.1, tá? Não é no fundo do movimento. Você poderia colocar no fundo? Pode, por quê? Não deixa de ser um pivô de alta que você vai trabalhar aqui, mas você vai antecipar esse pivô de alta através do 9.1, tá? Então é meio que isso que você está visualizando aqui, antecipando um pivô de alta que é contra uma tendência através de um 9.1.
Então, o rompimento da máxima desse candle aqui, que seria 89,93, ou seja, 89,94 seria a compra, tá? E a venda e o stop seria na mínima desse candle, ou seja, 89,82 é o stop. Então, o que a gente coloca? 89,79, alguns centavos acima, abaixo, né, do movimento aí, você coloca o seu stop. Então, a entrada é aqui, o stop é aqui. O mercado conseguiu desenvolver de forma muito saudável, tá? É uma operação contra a tendência, tá? Tem um risco maior embutido. Aqui mesmo, nesse próprio cenário, a gente consegue visualizar um 9.4 também, né? Esse 9.1, operação contra a tendência. E o 9.4 é uma operação a favor da tendência, ou seja, quando o mercado rompe a média 9 para cima e imediatamente ele joga a média 9 para baixo de novo, sem romper a máxima do candle do 9.1, é um 9.4 clássico, tá? E aí, onde é que é o gatilho de entrada? Na perda desse candle que virou a média 9 para baixo. Um tick abaixo, tá? Sempre um centavo abaixo. Ou seja, esse 9.4 seria a venda aqui, o mercado, a mínima era 89,87, ou seja, 89,86 é a venda, tá? E o stop é no topo do movimento. Então o topo está aqui em cima, ó. Então o topo é aqui, certo? Opa. O topo é aqui, concorda? Então vai ficar um centavo acima, R$ 90,12. Coloca sempre os 3, 4 centavos acima, seu stop está lá. A entrada é aqui, o stop é aqui. É uma correção para a média 9 que teve uma volatilidade maior, mas ele não conseguiu romper, não conseguiu ativar o 9.1, tá? Às vezes eu utilizo o 9.4 mesmo rompendo essa máxima aqui, tá? Se ele rompe essa máxima, volta, deixa um candle vendedor, eu vendo 9.4 do mesmo jeito, mesmo rompendo a máxima do candle anterior, tá? Mas aí é óbvio que não é uma leitura clássica do 9.4 do Larry Williams, tá? Aí a gente está fazendo uma adaptação. Porque eu vou pegar aqui, entrar no gráfico de 15 minutos e ainda vejo venda, né, saudável. Então, pô, não é porque ele rompeu um tiquezinho, alguns centavos a máxima do candle anterior, que vai descaracterizar uma venda saudável, tá? Então seria isso, beleza? Então esse aí é o movimento de 9.4 e 9.1. São as operações baseadas em média, tá? Então todas foram explicadas aí para vocês, os pontos de entrada e os stops. Em seguida eu vou falar de breakout, power breakout, tática da sombra superior, tática da sombra inferior, topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro, okoi, bandeira de alta e de baixa, que não deixa de ser um canal, tá? E também congestão, beleza? Então as próximas leituras são essas aí. Então dando continuidade aqui nesse estudo, né, de operações, das operações que a gente geralmente trabalha na nossa planilha e durante o dia aqui na sala ao vivo, tem o breakout, tá? Que é uma operação interessante, onde o mercado faz uma congestão, certo? O mercado trabalha de forma indefinida e as médias de 9 e 21, elas ficam tricotando uma na outra, tá? Ou seja, a 9 e a 21 ficam alternando suas entradas, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, até eles entrarem num acordo onde vai ter a abertura dessas médias, tá? De forma, nesse caso aqui, negativa, e perda do fundo da congestão. E aí você tem um breakout. Então foi até um exemplo que a gente deu na data de ontem aqui, esse breakout, dessa congestão, onde a média de 9,21 ficou trabalhando, né? Trocando de polaridade com a outra, até ter uma abertura de média, o candle de fechamento do dia anterior perder a congestão e ativar a venda no início do dia seguinte. Ou seja, tivemos um breakout, tá? Onde as médias se embolam uma na outra, tá vendo? E aí tem a abertura dessas médias, perdendo a mínima da movimentação. Ativou a venda, tá? A venda geralmente é o quê? Ou a perda dessa congestão, que seria aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, como ele fechou no leilão de fechamento com 2 centavos aqui abaixo da confirmação, pode vender a confirmação, tá? Ou seja, o breakout foi a perda desse candle aqui, que foi a mínima do dia anterior. Então, coincidiu mínima do dia anterior com ativação de um breakout. E aí você vende a mínima desse candle aqui, ou seja, a mínima era 11,38, vendeu 11,37, foi aqui, ó. E você entra nessa venda, certo? O stop é onde? No topo da congestão, tá? Ou seja, o stop é nessa região de máxima aqui. 11,71 era a máxima, 11,70 é a máxima da congestão. 11,71 ou mais é a sua saída, caso tudo dê errado. Ou seja, 11,73, 11,74, você pode colocar seu stop e deixa o mercado desenvolver, tá? Um movimento, coisa que aconteceu de forma bem direcional na data de ontem, por exemplo, tá? Esse é o breakout,
tá bom? Próximo estudo que a gente vai fazer é o Power Breakout. Vou caçar um aqui. Então, dando continuidade aqui na nossa leitura, né, dos gatilhos de compra e stops, vamos falar aqui um pouquinho de açaí agora, de açaí não, né, de Power Breakout, né? Acabamos de falar de Breakout, vamos falar de Power Breakout. O Power Breakout é o seguinte, é uma leitura olhando um pouco, além da estrutura dos candles, você vai olhar as médias, ou seja, a gente tem aqui uma média de 21 e 9 se encontrando, ficando cada vez mais próximo uma da outra, antes delas abrirem de novo. Tá? Ou seja, essa barriguinha entre a 9 e 21 meio que some antes de desenvolver a abertura dessas barrigas de novo. Tá? E isso faz com que provável estrutura dos candles congestione. Tá? Ou seja, quando há uma congestão dos candles, né, um range onde tem máximas e mínimas definidas, e a média de 9,21 se encontram uma com a outra, é o Power Breakout de venda ou de compra perfeito, tá? Então acontece esse movimento, a ativação do gatilho é a perda da mínima, geralmente, tá? Nesse cenário aqui, é a perda da mínima dessa congestão, ou seja, você poderia vender a mínima desse movimento aqui ou esse candle aqui. Por quê? Tecnicamente falando, né, o Power Breakout, você pode entrar na ativação até 2/3 da movimentação, né, dividir essa congestão aqui em 3 e você trabalhar, né, em 4, né, você trabalhar 66% desse movimento para baixo. Se eu tiver um topo ou um fundo, no caso do Power Breakout de venda, tiver um fundo aqui antes, você consegue trabalhar, antecipar esse Power Breakout através de um micro pivô de baixa dentro dessa estrutura maior, vamos dizer assim. Mas eu, Mica, gosto de pegar a confirmação, tá? Eu gosto de pegar a confirmação e desenvolver, tanto que a linha de ativação estava aqui, nesse Power de venda de açaí, tá? Então o açaí fez esse movimento aqui, ó, de Power Breakout de venda, congestiona, as médias de 9,21 se encontram no preço, há um range entre o movimento e ativou a venda. Não era nem para explicar o Power Breakout, mas acabei explicando. Ativação, 1 centavo abaixo da congestão ou 2/3 da operação, tá? 2/3 da estrutura que você pode trabalhar na pressão de venda ou 66% do movimento. Nesse caso aqui eu optei por uma pressão pela perda da mínima, ou seja, que aconteceu nesse candle aqui. E aí você vai o alvo, né? No caso eu gosto de traçar alvo de Fibonacci, da perna da correção e tudo mais. E desenvolver o alvo até. Mas falando em gatilho, seria o quê? R$13,05 seria a mínima, ou seja, R$13,04 você entraria nessa venda, tá? Desenvolveria a perna de baixo. Stop sempre no topo da movimentação. Aqui no caso você pode colocar o stop aqui, pode colocar um stop intermediário ou um stop mais agressivo, tá? Menor aqui, beleza? E aí você pode trabalhar esse movimento, tá? Aqui é importante, ó, o mercado faz um novo Power Breakout de venda, ele ativa, desenvolve um primeiro alvo, corrige, na correção ele faz uma espécie de Power Breakout aqui de novo. Esse segundo Power Breakout teve esse pavio, tá? Que, entre aspas, poderia ser ignorado na leitura do Power Breakout, tá? Porque é um pavio que desenvolveu e voltou muito rápido. Provavelmente na abertura desse movimento, né, desse pregão. Então, ele cria uma congestão onde a média de 9,21 se encontram de novo, onde há uma região de topos e mínimas, topos e fundos anteriores saudáveis, né? Ignorando esse desvio, esse desvio padrão, esse evento de cauda aqui, e ativa de novo outro Power Breakout de venda, tá? Poderia ser um novo Breakout de venda. Mesma coisa, aqui você trabalha a perda desse fundo ou 2/3 do movimento, que seria aqui, ó. Então, nesse caso aqui, deu para fazer uma leitura de venda, no caso de 2/3 dessa operação. E aí a mínima dessa movimentação aqui, de um micro pivô de baixa, seria no 12,79, ativação de venda 12,78. Tá? Perdeu mínima, entrou pressão de venda. Buscou alvo também. Tá? Então esse é o Power Breakout de venda. Ou de compra é a mesma coisa, só que a 9 por cima da 21 e ela se encontrando. Tá? Então essa é a leitura do Power Breakout. Outro exemplo de Power Breakout, ANIM. Tá? ANIM também desenvolve uma espécie de Power Breakout. Ó. O mercado estava esticado, o mercado começa a corrigir, tem uma região de range próxima uma da outra aqui, e ele desenvolve a continuação da pressão vendedora através de um Power. Aqui você poderia fazer aquela venda de 1/3. Ó. Aqui é um pivô de baixa, barra Power Breakout, e aqui tem aquela venda antecipando o movimento macro. Que aqui a gente tem o engolfo de baixa, tem o power através das médias, tem a congestão do power, né? Ou seja, você antecipa a sua venda através dessa perda desse fundo, tá? Então é uma confluência interessante em ANIM também, beleza?
que acontece? A NIM depois cria um novo power de venda aqui, né? Um pouco, no caso aqui a média de 9,21 não se encontraram tanto, mas elas diminuíram uma da outra e ativa um novo power de venda, tá? Então foram operações que aconteceram através de congestão, tá? Uma correção, uma movimentação que eu chamo uma estrutura complexa, né? Não é uma correção para 9 simples. E uma coisa interessante, que não era para falar, não era para entrar nesse mérito, mas eu vou comentar aqui. O power geralmente acontece no início de um movimento de correção para a média. Corrige para a média, mas não consegue desenvolver essa correção. O mercado lateraliza. E aí acontece a leitura do power, que é inicialmente uma correção para a média que não desenvolve. Ó, tá? Não consegue dar continuidade, até a média de 9,21 se encontrarem para eles continuarem essa pressão de venda. Tá? Então é uma correção para média que vira um power breakout. Geralmente é nesse cenário. Beleza? Então, meus amigos, vamos continuar aqui sobre os nossos estruturas, né, de operação, de gatilho. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui também de price action, tá? No caso seria o rompimento de um triângulo. Então aqui a gente fez uma compra de rompimento, ou teve um rompimento de um triângulo. A gente esperou esse rompimento desse triângulo, preferimos não operar esse rompimento do triângulo, mas ele fez um pullback nesse triângulo rompido. Tá? Esse pullback no triângulo rompido foi uma operação que fizemos aqui na sala. Né? Então ele deixou um martelo, ou seja, um candle de defesa, testando o triângulo rompido em cima da 21 ascendente, tá? E acima do topo do triângulo, ou seja, temos um pullback clássico aqui. O rompimento desse pullback, né, da máxima desse candle é o gatilho de compra, ou seja, é uma correção para 21 com pullback no triângulo. Então a mesma coisa, vira um PC de compra, que a gente já estudou aqui, o rompimento da máxima desse candle seria a compra. A máxima é 8,54, o rompimento foi 8,55. Tá? Então a gente coloca aqui, sempre coloca um candle aí para avisar a gente, né? Então o rompimento é de 8,55. Rompeu, o mercado desenvolve, você trabalha essa operação. Lembrando que o stop é o quê? Alguns centavos abaixo da mínima do candle anterior. Então o stop ficaria nessa faixa de preço aqui. Beleza? Então esse aí é uma leitura de triângulo, tá? De pullback do triângulo rompido em ODPV no caso. Beleza? Então tá aí, leitura super interessante. Então dando continuidade aqui, galera, vamos falar um pouco sobre tática da sombra inferior e tática da sombra superior, tá? As táticas de sombra, eles são iguais, mas só que uma acontece no fundo do mercado e outra acontece no topo do mercado, tá? Eu estou trazendo aqui uma tática da sombra inferior aqui para a gente estudar, que seria essa em açaí, né? O mercado vem de quedas muito fortes, isso aqui é um gráfico diário, né? Ele vem de queda muito forte, faz um repique para a média de 21, ativa o PC de venda, né? Depois corrige de forma forte, talvez com uma correção via semanal, desenvolve uma pressão de venda, né? Ou seja, o mercado já vem de queda dos R$19 para os R$10, ou seja, caiu 50% ativo em 3 meses. Né? Então a gente vê uma queda muito forte. E aí ele deixa um candle de reversão. Nesse caso aqui é um martelo, né? Estilo martelo. Tá? Ó, só uma observação aqui, galera, o dólar não rompe o ajuste, tá? Então muito cuidado que o índice pode fazer um repique aí ou devolver toda essa queda. Então quem quiser administrar essa posição aí, descendo o stop, tá liberado, tá? Para garantir alguns pontinhos aí pelo menos. Então, voltando aqui, açaí acontece o seguinte, o mercado está bem esticado na queda, deixa um candle de defesa, tá? Deixa um martelo, um doji. E nesse movimento aqui, esticado da média, tá? As médias com um distanciamento grande e o mercado, o preço de fechamento esticado dessas médias, ou seja, temos aqui uma tática da sombra inferior saudável para ser trabalhada. Aqui o que a gente vai fazer? Mesma coisa, candle gatilho, rompimento da máxima do candle que deixou a defesa, certo? Então, se a máxima desse candle aqui deixa eu ver aqui exatamente, máxima 11,25, se 11,25 é o candle, que é a máxima desse candle, 11,26 é o gatilho de compra. Rompeu o máximo, você compra, tá? Nesse caso aqui de tática da sombra superior ou inferior, no caso, nesse caso aqui é inferior porque está na mínima, o alvo dessa operação sempre são as médias, tá? Então eu compro aqui com esse stop abaixo desse fundo para buscar o alvo da média 9 ou a média 21, tá? E você pode escolher sair aqui ou sair aqui, beleza? E aí o mercado sim, às vezes desenvolve, beleza? E olha o que aconteceu aqui, a média de 21 chegou praticamente no preço, né? Então você comprou, se você saiu na 9, você saiu praticamente na mesma região, certo? Então tá aí, objetivos da tática da sombra inferior e superior. São operações que são contra a tendência, assim como o 9.1 é contra a tendência, tá bom? Bom,
Dando continuidade então, depois da tática da sombra superior e inferior, eu vou trazer para vocês topo duplo, fundo duplo e topo duplo e Okoi e ombro, cabeça, ombro, que são operações também de price action, tá? Então, continuando aqui, vamos falar de um topo duplo e fundo duplo, tá? No caso, vou trazer um topo duplo aqui como exemplo agora. O que acontece? Topo duplo, né, rapidamente explicando, é uma figura de price action que acontece geralmente em topo do mercado. Ou seja, a gente tem movidas aqui numa alta bem forte, e aí ele na sua máxima desse movimento, tá? Porque ele sai aí, ó, dos R$14 e vai até os 21. Ou seja, uma alta aí fortíssima de 46%. E aí o que acontece? Ele falha uma renovação de máxima. E aí ele começa a desenhar um topo duplo, certo? Tem um topo aqui, um segundo topo que ele não consegue dar continuidade para fazer um pivô de alta. E o topo duplo acontece aonde? Na perda dessa mínima, tá? Na mínima do fundo anterior que vai ser perdido. Então aqui é a ativação do topo duplo, ou seja, 1 centavo abaixo da mínima desse candle aqui, que foi o fundo anterior, certo? A perda do fundo anterior, sem romper uma máxima do candle anterior, caracteriza um topo duplo. Então a ativação é aqui, ó. Se esse candle, a mínima desse candle era R$20,01, R$20,10 é a ativação dessa operação, tá? E aqui tem o clássico pullback do topo duplo também, ó, né? O mercado ativa o topo duplo. Ah, não gosto de trabalhar ativação. O que você vai fazer? Espera o pullback. Aqui aconteceu o pullback, ativou a venda também, tá? De pullback do topo duplo. Mais um pullback de figura de price action acontecendo aí, tá bom? E aqui também é uma leitura interessante que às vezes eu gosto de antecipar através de um 9.1, ó. Lembra? Ativação do 9.1 é um pouquinho antes do topo duplo com stop aqui em cima, ou seja, é um stop e uma ativação bem mais tranquila do que a ativação da perda de um fundo com stop no topo anterior. Ou seja, você consegue pegar um movimento menor, mais arriscado, porém menor, né, onde você consegue fazer a parcial mais rápido, desenvolver esse mercado, tá? Então, tá aí, tá? A leitura também de um topo duplo que desenvolve, né, de forma bem interessante com pullback, com 9.1 antecipando essa movimentação. Beleza? Agora eu vou tentar trazer aqui para vocês um ombro, cabeça, ombro ou ombro, cabeça, ombro vertido. Bom, galera, dando continuidade então, falando das operações aqui, né, de gatilho, a gente vai falar de ombro, cabeça, ombro agora. Então, para falar de ombro, cabeça, ombro, antes de mais nada, o mercado tem que estar em uma tendência forte. Ou seja, a Arezo saiu dos seus R$30, chegou aos seus 92. Ou seja, o mercado desenvolveu 200% de alta. E o que a gente vai visualizar aqui nesse topo? O nosso famoso ombro, cabeça, ombro. Depois de uma puxada fortíssima, o mercado desenvolve um ombro, cabeça, ombro. O que significaria isso? É um mercado que está numa tendência de alta natural, faz um ombro esquerdo, rompe máxima, faz a cabeça, e o ombro direito já é na mesma altura ou próximo da altura do ombro esquerdo, ou seja, parece um ombro, uma cabeça e um ombro de uma pessoa mesmo, tá? E aqui existe esse movimento. Qual é a ativação do ombro, cabeça, ombro? É o pivô de baixa, gente, tá? Então não deixa de ser um pivô de baixa, mas só que com característica numa leitura de ombro, cabeça, ombro, tá? Eu até evitei de colocar essa linha aqui porque vai aparecer os estudos anteriores, né, para não confundir a cabeça de vocês. Mas é a perda dessa mínima aqui, ó. Ou seja, no 86 e a mínima desse candle aqui era 86 e 85. Então 86 e 84. Bateu 84, você faz a sua venda aqui, ó. Tá? Não 86 e 84 não. Vou ver exatamente aqui para você, ó. Mínima. 86 e 82, então 86 e 81, tá, ó, exatamente, 86 e 81 você vai vender, beleza? Pronto, 86 e 81 você vende, o stop acima do topo do movimento, que foi esse candle aqui, ó, que gerou o topo, tá? Então o stop está acima dessa região, alguns centavos acima, e deixa o mercado desenvolver um ombro, cabeça, ombro, tá? Que desenvolve, faz um pullback mais exótico para a média de 21 períodos, ó, mas desenvolve, tá? E desenvolve mesmo. Então dá o alvo aí do ombro, cabeça, ombro e tudo mais. Então quer dizer, é uma figura gráfica na sua posição original, que tem que ser em região de topo, tá? E desenvolvendo esse ombro, cabeça, ombro. Beleza? Então tá aí, ombro, cabeça, ombro. Vamos pro próximo agora, que vai ser bandeirinha de alta e bandeira de baixa, tá? Então, meus amigos, dando continuidade agora, vou trazer uma bandeira, tá? Bandeira de alta. Tá? A bandeira de baixa é a mesma coisa, só que é um ativo caindo, tá? Mas a bandeira de alta, o que a gente consegue visualizar aqui?
que é eu chamo de estrutura complexa, porque a gente tem uma correção para MED 9 ou uma correção para MED 21 que o mercado não desenvolve de forma saudável, criando uma complexidade na leitura, tá? Então, uma estrutura complexa. Resumindo, né, para ficar bonito em português, né, um negócio fácil de entender, estrutura complexa. Todo mundo vai dar um nome diferente e tudo mais. Mas o que é uma bandeira? O mercado vem de uma pressão de compra, vem de um TSI, tática da sombra inferior, que foi feita uma compra aqui em estudo nosso também, né? Então ele faz esse movimento de TSI, desenvolve essa puxada, esticou, e aí corrigiu para média 9. Tentamos comprar essa correção para média 9, rolou um stop, né? Stops acontecem, né? Stop foi aonde da correção para média 9? Nesse fundo aqui. Beleza? E aí o mercado continua trabalhando de forma complexa, né? Uma correção que não consegue desenvolver. Até o momento que você entende que existe uma bandeira, um canal de baixa de continuação de uma tendência anterior de alta, caracterizando tipo uma bandeira, né? Não parece uma bandeira, um mastro, uma bandeira na terra aqui, ó, isso aqui é o chão. Aí parece uma bandeirinha, né? Pode até desenhar a bandeirinha aqui, né? Uma bandeirinha aí, ó, certo? Parece uma bandeira em cima de um mastro, presa no mastro. Ou seja, é um canal de baixa para dar continuidade na tendência de alta. Então, é uma continuação de altista de um canal de baixa, né? Dentro de um canal de baixa, uma estrutura complexa. Aqui você tem algumas oportunidades de compra. Eu preferi trabalhar o rompimento dessa máxima aqui, ó, tá? Dessa máxima foi a compra, o rompimento desse candle. É um gatilho, um candle gatilho, tá? Que ele está rompendo uma média longa, rompendo a LTB do canal, tá? De baixa. Se você colocar no Intra 60, também era uma leitura interessante de um pivô de alta, tá? Então a confluência desses estudos fez eu entrar, mas acabo explicando tudo, né, cara? Quem ama é fogo, né, cara? Não fica só falando com a entrada, com a saída, né? Fica explicando tudo, é fogo. Mas vamos lá, sair totalmente do propósito. Então a entrada é o rompimento dessa máxima, é um candle gatilho interessante. O stop dessa operação é no fundo do canal, tá? Então, o fundo do canal, um stop longo para você pegar um movimento macro também, tá? Então, você pode se espelhar, se aí o Fibonacci teria batido no alvo ali nessa região de máxima mesmo e teria saído dessa operação, ou seja, é uma operação complexa, é uma bandeira de alta que o mercado desenvolve através de um canal de baixa, tá? Então, já expliquei, bandeira, que também não deixa de ser um canal, tá? O rompimento é uma confluência de estudos que você identifica que vai entrar uma pressão compradora a partir do cenário atual, beleza? Então tá aí, bandeirinha de alta ou canais, que também pode ser uma figura de troca de movimentação. Show? Então, pessoal, e para terminar, vou falar um pouco de congestão também, né? Que não é muito o caso aqui de falar da parte técnica, tá? Da congestão, mas o que caracteriza uma congestão? É o famoso retângulo, né? Então o mercado trabalha numa congestão longa, com range muito longo também, um range aí de 25%, nesse caso aqui da Unipar, né? E você comprar rompimento de congestão é mais difícil, mas ele até faz esse rompimento com propriedade e busca o seu alvo, né? Mas assim, congestão é um mercado que lateraliza, tá? De forma bem longa, com range alto, né? Um range bem proeminente, né? E você ou você vai trabalhar a correção pré-rompimento, que às vezes eu trabalho aqui também, né? A gente faz uma correção para as médias pré-rompimento de uma congestão, porque a gente tem um risco-retorno muito melhor, tá? Para buscar o movimento. Ou você vai pegar o pivô, né, do rompimento dessa congestão, ou você vai pegar o pullback, né? Que às vezes o mercado rompe, corrige e depois faz o alvo final. Tá? Então você trabalha ou o pré-rompimento, ou pós-rompimento, ou pivô. Tá? Então a congestão tem esse cenário. E é importante você ter uma movimentação antes ou depois da ativação para o mercado ter fôlego para desenvolver. Porque se ele vai diretão sem corrigir, é muito mais difícil você pegar um rompimento, porque você sabe que uma hora ele vem uma correção, então é mais fácil esperar, tá? Então para fechar, né, falar um pouco de congestão e não ficar algo meio solto aí no final do vídeo, tá aí sobre congestão, interessante, uma movimentação antes do coronavírus, por sinal, né? Busca o alvo e depois derrete, né? Coronavírus, né? Mas enfim, tá aí, galera. Espero que tenha ajudado um pouco essa aulinha, né? Explicando os gatilhos de entrada, saída, né? Enfim, que é o grande objetivo desse vídeo. Tá bom, galera? Então é isso. Obrigado aí. Vamos junto, galera. Um abraço.